Shalom, meus muito amados, queridos amigos e irmãos. Hoje eu queria dar continuidade ao nosso estudo sobre os cavaleiros e os cavalos de Apocalipse, mas devido a uma série de tragédia, morte e acontecimento neste momento muito negro, muito escuro da humanidade pelo quais nós estamos passando. Sei que muitas pessoas não acreditam, mas estamos passando. Basta nós vermos a evidência do que está acontecendo. Os hospitais lotados, as notícias de morte a cada dia se multiplicando, parentes e vizinhos nossos morrendo. O Senhor me tocou para falar neste assunto com vocês, sobre o juízo de Deus começa pela casa. Por que eu estou dizendo isso, meus amados? Deus, quando chamou os seus amados servos e discípulos, Ele deu uma incumbência, uma obrigação para esses discípulos e para esses servos serem o sal da terra e a luz do mundo. O que isso na prática quer dizer? Na prática quer dizer que Deus, Ele chama um povo para que esse povo possa brilhar a luz dele na terra, para que esse povo seja o representante da luz, da glória, da vida de Deus na terra. E uma vez nós não cumprindo isso, a Bíblia diz claramente que o sal que não salga, ele só serve para ser jogado e lançado fora, ou a luz que não brilha, a própria luz, permanecerá em trevas constantes. Eu quero ler para vocês a primeira passagem, está lá em 1 Pedro 4:17 e 18, onde diz: porque a hora do julgamento chegou, e deve começar primeiro entre os próprios filhos de Deus. E se até mesmo nós, que somos cristãos, devemos ser julgados, qual será o destino terrível que aguarda aqueles que nunca creram no Senhor? Se os justos se salvam com dificuldade, que oportunidade terão os ímpios? Em outra versão diz: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? O que isso quer dizer, meus amados? Uma vez que nós não estamos sendo luz, que nós não estamos brilhando, que nós não estamos testemunhando a vida de Deus na terra, a nossa luz será apagada. E nós não sabemos qual o destino eterno que nos aguarda, ou sabemos e muitas vezes nós não queremos enfrentar esta realidade, porque nós acabamos tendo como eu posso dizer, uma autoindulgência. O que é uma autoindulgência? É aquele que é tolerante para com seus próprios erros. Então a autoindulgência hoje ela está invadindo toda a terra e os filhos de Deus. Por quê? Porque eles sabem que estão errados, sabem que estão pecando, mas a cauterização do pecado, o pecado constante que eles praticam, que vamos chamar de apóstata. Apóstatas são aqueles que deixam uma vida de santidade, começam a familiarizar Deus e a sua vida normal, ou seja, eles não têm diferença nenhuma das pessoas do mundo. Então essas pessoas, elas são as pessoas apóstatas e acaba praticando a autoindulgência, ou seja, fazendo vista grossa aos seus próprios pecados. Nós temos uma passagem muito trágica de uma pessoa que se tornou cega
para seus próprios erros e para aqueles aos quais ele deveria repreender e não fez. Esse era Eli. Está lá em 1 Samuel 2. Eu quero ler para vocês até... Eu vou lendo. Entretanto, está lá em Samuel 2, a partir do 12. Entretanto, os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, tampouco cumpriam corretamente os tradicionais deveres de sacerdotes para com o povo. Assim, sempre que alguma pessoa oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, caldeirão, tacho ou outra vasilha que estivesse sendo usada e pegava para si tudo que vinha preso ao garfo. E deste modo agia com todos os filhos de Israel que iam cultuar Deus em Siló. E também antes de se queimar a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e ordenava ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dá um pedaço dessa carne para o sacerdote assar, porque ele não aceitará de ti carne cozida, somente o que ainda estiver crua. Se o homem argumentasse: deixa a gordura queimar primeiro e depois toma quanto desejares, ele contestava: não, tu me entregarás a carne agora, como te ordenei, ou tomarei à força. Sendo assim, o pecado destes jovens, filhos de Eli, eram muito graves aos olhos do Senhor, e porquanto tratavam com descaso a oferta trazida para o Senhor. Aqui nós vemos claramente os filhos de Eli praticando alguns erros, entre eles a autocomplacência e a autoindulgência. O que é uma pessoa autocomplacente? É o sujeito que sente prazer em si mesmo, em suas próprias ações, mesmo que sejam erradas. Autoindulgente eu já expliquei para vocês, é aquela pessoa que tolera, é aquela que é tolerante para com seus próprios erros. Parece que os filhos de Eli eles tinham prazer em usar e abusar da posição de sacerdotes. Devido à velhice do pai, ele já estava com quase 100 anos, 98 anos, eles eram que atuavam de fato como sacerdote e achava que nessa função não podia fazer o que quisesse sem prestar contas a ninguém. Por causa disso, desrespeitavam os direitos daqueles que vinham ao tabernáculo para oferecer adoração e não davam vida aos que recebiam alguma reclamação. Ao contrário, respondiam com violência e também não deram ouvidos ao próprio pai, quando este o aconselhou aos seus comportamentos. Certamente tomaram conhecimento da advertência divina por meio de Samuel, porque Samuel havia repreendido eles, mas também não se importaram. Além disso, no episódio da ida da arca no campo de batalha, não se incomodavam de cometer esse sacrilégio, quando a nossa vaidade pessoal nos leva a pensar que nada do que fazemos é errado, ainda que seja evidente para os outros. Há muito poucos a ser feito a favor, a punição divina já está a caminho. A punição, a tragédia, a punição pelos pecados de Eli e sua família aconteceu de 2 maneiras: a destruição quase total de uma família sacerdotal e a humilhação de uma nação inteira. Cumprindo as profecias divinas, Eli e seus filhos e uma de suas noras morreram todos no mesmo dia, quando Hofni e Finéias, que eram os filhos de Eli, cometeram o pecado de tirar a arca, cometeram o pecado de retirar a arca da aliança do tabernáculo e levaram para o campo de batalha. Eles morreram ali mesmo. Eli e a mulher de Finéias morreram ao receber a notícia, mas ainda ficaram descendentes e parentes de Eli, os quais mais à frente foram mortos por Saul. Nessa ocasião, o tabernáculo tinha sido transferido para Nob, e o sumo sacerdote era Aimeleque, bisneto de Eli. Por achar que Davi fugiu, Saul mandou matar todos os filhos de Eli. Então, assim, o que Deus ele avisa na sua palavra, a sua palavra ela é verdadeira, ela é real, vai acontecer. Por isso nós sabemos quais os pecados que nós cometemos.
Então, quando foram avisar Saul que Aimeleque ele deu pão para Davi que fugia de Saul, Saul mandou matar todos os filhos de, de Abiatar e também a sua descendência. A tragédia também atingiu toda a nação quando os israelitas foram derrotados pelos filisteus e estes tomaram a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus no meio do povo. Por isso a mulher de Finéias, que morreu ao saber da notícia enquanto dava à luz a um menino, deu-lhe o nome de Icabode, que significa foi-se a glória de Deus. Está em 1 Samuel 4:19 e 22. Nossos pecados podem ter duras consequências que muitos se estenderão muito além de nosso círculo familiar. Entretanto, a história de Eli se salva pelo fato de ter escolhido no tabernáculo e ensinado corretamente a Samuel, que a seguir se tornou o grande personagem da história. Então aqui, meus amados, nós vemos claramente que nós, como sacerdotes, todo chefe de família, todo pai, todo marido é sacerdote de sua casa. E se nós não repreendermos os nossos filhos, em primeiro lugar, sendo exemplo para eles, porque não adianta nós dizermos para os nossos filhos: ó, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Nós temos que ser exemplo para os nossos filhos. Se nós não formos exemplo para os nossos filhos, duas tragédias podem acontecer. A primeira, certa: nós iremos ser rejeitados por Deus e podemos perder a nossa salvação, indo para a consequência e o juízo eterno de Deus, que é o lago de fogo e enxofre. E o segundo, nós levarmos todos aqueles os quais eram para nós instruirmos e nós não o fizemos. Aqui a gente percebe que quando nós oferecemos arrependimento, com certeza, se nós nos arrependermos de todo o coração, Deus ele perdoa, mas sempre haverá consequência do nosso pecado ou da nossa fraqueza, da nossa falta de comunhão, da nossa falta de testemunho perante as pessoas. Quando Davi ele pecou contra Deus, matando uma pessoa, um hitita, esposo da Batseba, que futuramente iria ser sua esposa, ele mandou matar esse hitita numa batalha e cometeu adultério com essa mulher. Ela ficou grávida, então por isso que ele mandou matar. E ali ele se arrependendo depois que Natã veio. É muito incrível que enquanto Natã, o profeta de Deus, não veio o repreender, Davi ele não percebeu o pecado dele. Meus amados, não tem a maior cegueira do mundo de que quando as coisas erradas que nós fazemos, elas se tornam tão certas para nosso julgamento, para os nossos olhos, que nós nem percebemos mais que elas são erradas. Isso é uma cegueira espiritual que pode nos levar para o inferno. Deus sim, ele pode suscitar um profeta ou uma pessoa que venha nos chamar a atenção. Mas se isso não acontecer, nós cairemos de cara no inferno. Por quê? Porque o certo e errado foi colocado dentro do ser humano. E muitas vezes ele fazendo errado, esse errado pode tornar conceitos que antigamente era realmente erro, como uma coisa certa. E aí ele não percebe mais o próprio pecado. Então quando Natã veio repreender Davi percebeu ali o pecado que ele cometeu. E ele se arrependeu. Daí o Senhor falou assim para ele, está lá em 2 Samuel 2:13. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoa os seus pecados. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou ao Senhor, o menino morrerá. Ou seja, Davi, ele envergonhou ao Senhor diante dos seus inimigos, diante dos demônios, diante do próprio Satanás. Então, todas as, vamos dizer assim, as consequências, todas as ações, todas as atitudes que nós fazemos, Deus ele perdoa, ele é um Deus perdoador quando nós oferecermos verdadeiro arrependimento. O arrependimento ele não é choro, ele é uma atitude que você nunca mais vai fazer aquele mesmo pecado.
Aquele pecado não vai se tornar habitual para você. Você percebeu que errou, voltou atrás e não fez mais. O Senhor, Ele corrigiu aquele teu caminho. O Senhor perdoa. Mas todos os nossos pecados, Ele tem consequência. E o porquê eu estou compartilhando essa palavra para vocês, meus amados? Porque nós estamos vivendo num momento que muitas pessoas proeminentes, pastores amados, pastores queridos, pessoas que antes levavam a palavra de Deus, eles estão morrendo nessa pandemia. Daí você pode falar, mas isso é normal, Celso, nós estamos vivendo na pandemia. Sim, pode ser normal, meus amados, mas também pode ter alguma coisa, pode não ser normal, porque Deus, Ele protege o povo dele. Senão a gente pode ir lá na passagem de Gênesis, quando Deus mandou as 10 pragas sobre o Egito, está em Êxodo, quando Deus mandou as 10 pragas no Egito, enquanto no Egito caíam as pragas, o povo de Deus era protegido. Quando a morte veio ceifar as pessoas, o povo de Deus, ficando dentro da casa, coberto com o sangue de Deus na verga da porta, eles foram protegidos. Então eu tenho que acreditar e quero acreditar e acredito que diante de uma ira de Deus que está cobrindo toda a terra, que veio por causa do pecado, do abandono de Deus, do desprezo por Deus, aqueles que são fiel, porque a luz de Deus não pode se apagar, ela vai brilhar até no fim, até no juízo final. Então, essa luz de Deus, ela tem que brilhar e Deus vai proteger a sua luz de todas as formas. Ele nunca vai deixar a luz dele se apagar. Tem muitas pessoas que falam, não, a pessoa é bom demais, Deus recolheu por causa desse mundo. Não, amados. As pessoas que são boas demais, elas têm que ficar nessa terra para testemunhar a vida de Deus, para levar mais pessoas ao arrependimento, para mostrar através do testemunho dela que é sim possível viver uma vida de santidade, uma vida onde nós podemos dar testemunhos de Deus, um testemunho da santidade, da justiça de Deus. E Deus se alegra com a vida desse santo. Aí quando ele cumpriu a tarefa dele, quando ele cumpriu a obrigação dele, aí Deus recolhe e com certeza Deus, ele se alegra com a morte dos seus justos, mas do seu justo, meus amados, que hoje nós possamos buscar essa justiça de Deus, que hoje nós possamos corrigir os nossos caminhos, que hoje nós possamos ter uma vida de santidade, porque Deus, ele é muito justiça. Deus só é justiça, amor e santidade. E Deus, ele sempre vai zelar pelo seu nome. E uma vez que nós pegamos o nome de Deus como eu sou cristão, ou eu sou a testemunha de Deus, isso vai ter um peso muito grande. Se nós não testemunharmos o nome de Deus sendo cristãos, as pessoas sabendo que nós somos cristãos, Deus pode nos matar. Pode ter certeza disso. Deus quebrou o pescoço de Eli quando Eli recebeu a notícia que os filhos dele foram mortos. Ele estava numa cadeira, ele caiu para trás e quebrou o pescoço. E a Bíblia fala que nada acontece sem a permissão de Deus. Temos muito exemplos de quando o homem falhou e Deus veio com juízo. Deus quase exterminou todo o seu povo, Israel, o único povo chamado menina dos olhos de Deus. Deus, através da sua justiça, crucificou Cristo. Não foi o diabo que crucificou Cristo, está lá em Isaías 53, porque Deus agradou de moer a Cristo por causa da sua justiça. Deus é muito justo, meus amados. E se nós, como cristãos, não estivermos dando testemunho dessa santidade, dando testemunho dessa luz, dando testemunho de Deus, com certeza o juízo vai começar pela casa, por nós, que possamos tomar o máximo de cuidado, porque a justiça e o juízo de Deus está circulando, está correndo por toda a terra,
que possamos nos arrepender hoje, antes que seja tarde, e essa justiça de Deus chega à nossa casa. Que possamos nos preparar, como Deus diz, prepara-te, Israel, para te encontrares com o Senhor. Que Deus possa nos abençoar e possamos oferecer fruto de arrependimento, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém.